Olá, tudo bom? Eu sou Juliana Piedade e hoje eu tô aqui com meu amigo e hepatologista Rodrigo Badim e nos coube falar sobre casos difíceis sobre o manejo da encefalopatia hepática. Antes de mais nada, a gente queria agradecer o convite, dizer que é um enorme prazer e eu espero que a gente contribua um pouquinho. Eu vou começar, Rodrigo, com um casinho clínico para a gente discutir, um casinho de vida real de um homem de 57 anos que é hipertenso, diabético, cirrótico por álcool, compensado, Child A6, mel de sódio 9, mas que é abstinente há 2 anos. Ele foi admitido na emergência do hospital com um quadro neurológico agudo, que, segundo a familiar, tinha um início há aproximadamente 2 horas. Ela fala muito em confusão mental, um pouco de alteração de marcha, mas o que chama muita atenção na história é que ela conta para o médico que isso acontece de forma recorrente e que por isso mesmo ele já internou outras 2 vezes nos últimos 6 meses. Esse paciente, então, foi examinado pelo médico da emergência, paciente acordado, lúcido, mas desorientado no tempo, no espaço, com flapping espontâneo e um abdômen globoso, peristáltico, flácido e indolor. Bom, esse paciente, quando admitido, foi aberto um protocolo PIAVEN, que é um protocolo de AVC e de neurointervencionismo. Pediram tomografia de crânio, chamaram a avaliação do neurologista e essa tomografia inicial ela veio sem alteração nenhuma. Exames laboratoriais de sangue simples da emergência, mas sem sinal de infecção. Então, resolveram coletar culturas, hemo e urinocultura, e esse paciente, então, foi admitido no andar. Pelo médico do andar, foi solicitada amônia sérica e chamado especialista. Uma coisa que chama atenção na história lá no prontuário é que nenhum fator desencadeante foi identificado nessa nossa breve anamnese. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para a nossa conversa é o que você acha dessa abordagem? Você acha que é comum essa primeira abordagem com tomografia de crânio? Você acha que tinha espaço para essa tomografia? Foi excessiva? E essa dosagem de amônia? O que você acha sobre esses 2 pontos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que vocês estão assistindo essa gravação. Obrigado pela comissão, pelo convite. Um prazer estar aqui com a Juliana, que é uma pessoa que a gente admira muito, é uma amiga também. Bom, falando do caso específico, eu acho que você foi muito feliz na escolha, porque é um caso muito comum, né? É muito do nosso dia a dia nos chamarem nessa condição e nossos pacientes procurarem emergência. Então, indo direto para o que você perguntou, bom, a abordagem na emergência, num paciente que chega com alteração do nível de consciência, ela engloba muitas coisas, né? Olhando sempre o histórico do paciente é uma coisa fundamental, mas isso vai passar, o paciente hipertenso, diabético, então vai passar desde ver a glicemia dele, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, um laboratório de base, tentar identificar ali na história o que isso se trata, mas não me pareceu, isso talvez seja um marco, ter algum sinal neurológico focal ou de irritação meninge, alguma coisa que fugisse do mais provável, que num contexto paciente cirrótico, mesmo com uma função não tão ruim, o mais provável é que seja uma encefalopatia metabólica. E a encefalopatia hepática, né, mais provável. Exatamente. E a familiar, ela chama um pouco de atenção, talvez por já estar bem educada sobre a doença e as suas complicações, para a própria equipe. Isso não é a primeira vez que está acontecendo, já internamos aqui por outros motivos. Então, acho que a história clínica ela é sempre soberana, né? Exatamente. E o principal fator de risco para uma coisa acontecer é já ter acontecido outras vezes. Essa recorrência, né, até nos dá a sensação, esse comportamento de flutuar, de ser uma encefalopatia hepática, e você chamou a atenção que foram 2 episódios com menos de 6 meses, uma encefalopatia que a gente pode classificá-la como recorrente, já não é um paciente que está tão simples, mas a grosso modo não estava hipocorado, para gente pensar num sangramento pelo menos mais grave, não tinha exteriorizado nada, a princípio não foi achado algo para infecção, foi culturado, não parecia estar desidratado, pelo menos a gente falando no exame físico, não tem uma história de diarreia ou mudança da dose do diurético para a gente pensar em desidratação ou outro fator desencadeante, né? Perfeito. A gente sempre busca o fator desencadeante. Um comentário importante aqui, a gente pode ter 2 ou 3 ou 4. Então, se a gente tem constipação, a gente busca infecção também. A gente busca sangramento também, ajuste de remédio. Não precisa ser um único fator desencadeante, né? Mas aqui a gente não identificou nenhum. Isso chama atenção na história, né? Isso chama atenção. Isso que você falou eu acho muito bom, porque a gente vê, às vezes, a gente ficar confortável. Ah, não, é determinado fator desencadeante, mas
vai atrás um pouquinho mais das outras coisas, né? Porque frequentemente é multifatorial. Com certeza. E a gente não intervindo naquele fator desencadeante, a gente vai acabar postergando a melhora. E às vezes os pacientes evoluem para uma intubação orotraqueal sem necessidade, enfim, para uma série de outras coisas. E aí, indo para a sua segunda pergunta, né? Da dosagem de amônia. A amônia, o clínico, né, de uma forma geral, gosta muito porque a gente gosta de ter coisas objetivas, né? Para tentar parar de investigar determinada coisa, mas se mostrou em algumas evidências que no paciente crônico, cirrótico, né, a gente pode classificar a encefalopatia também, a encefalopatia no paciente agudo, com hepatite fulminante, que aí talvez a amônia tenha um pouquinho de espaço. Sim, concordo. Mas no cirrótico, ela não é boa para diagnóstico, nem prognóstico, talvez para acompanhamento, mas isso não é custo efetivo, então não muda a nossa conduta, então a amônia para o paciente cirrótico não deve ser solicitado. Só para mostrar um pouquinho do que a gente trouxe, a gente, nessa nossa segunda setinha vermelha, a gente traz aqui uma informação. Quando a clínica for pouco usual, ou quando a gente tiver, né, uma síndrome cerebelar, um déficit focal, aí não está errado, né, a gente tomografar. Quando a gente já tem um quadro recorrente de desorientação e de flapping, obviamente, né, se não tiver outras coisas na nossa anamnese que nos tragam um diagnóstico diferencial, a gente pode considerar que esse paciente tem encefalopatia somente. Na primeira setinha vermelha, eu queria só chamar a atenção, que eu acho que é o nosso caso aqui, será que esse paciente tem disfunção hepática o suficiente para fazer encefalopatia? Né? Ele é um paciente Child-IR, por que ele está pela terceira vez indo para a emergência por um episódio de encefalopatia, que a gente sabe que é uma complicação que marca um prognóstico ruim na doença, né? Que é um divisor de águas, né? Para o paciente, para a família que sofre muito com essa complicação. Então, vamos guardar essa informação na manga, mas a gente tem um paciente aqui, Child-IR, com encefalopatia recorrente. E sem fator precipitante aparente. Sem fator precipitante, exatamente. Já que a gente falou na amônia, eu só queria trazer evidência, né? A gente sabe que ela é o personagem principal da encefalopatia, e aí o que chama atenção é que quando a gente quer tratar, a gente quer baixar a amônia. Então, é natural alguém querer dosá-la, mas a gente já sabe que o bom da amônia é um alto valor preditivo negativo. Se a amônia estiver normal, não é encefalopatia. Mas diferente disso, a gente não usa para diagnóstico, a gente não usa para prognóstico. Perfeito. E em relação ao tratamento, como é que você começaria a tratar esse paciente? Bom, primeira coisa, né, a gente garantir a segurança desse paciente. Não é um paciente para ficar no corredor, né? É um paciente que tem que estar minimamente próximo ao médico, de preferência numa unidade intermediária, está sonolento. Paciente que a gente brinca, né? Quando a pessoa não sabe onde é que ela tá, é que a coisa não tá boa. Sim. E a gente tem que lembrar que é uma falência cerebral por encefalopatia hepática, provavelmente. Então isso sempre denota mais gravidade. Então a primeira mensagem é estar perto desse paciente, mas em contrapartida ser um pouco mais tolerante para não entubar esse paciente também precocemente, que é um paciente que tem um potencial de reverter mais rápido. Mas aí respondendo a sua pergunta, a primeira linha de longe é a lactulose, né? Ela continua sendo, dependendo do nível de consciência, vai ser por sonda. Aí eu não tenho tanta vivência, mas conversando com você, a própria lactulose pode ser administrada na forma de enema, que o local que ela age mais é o colo, né? Então a gente consegue acessá-lo por baixo. E com uma boa absorção. A gente usa clister de glicerina, mistura 60 ml de lactulona, não tem via oral, não conseguiu passar sonda, endoscopia só amanhã, vamos para a vida real, né? Exatamente. A gente tem que lembrar que existe a via retal como opção de enema de lactulona. E fazer esses pacientes evacuarem de alguma forma. Exatamente. Se não tem lactulona, serve outro laxativo? Então, teve um estudo que foi em 2014 que mostrou que o PEG, mas foi um N baixo, foi um N de 50, comparou um braço com lactulose e um com PEG. E demonstrou que esses pacientes que fizeram PEG melhoraram mais rápido do que a lactulose. Mas a explicação para isso é que foi uma dose altíssima. E associar as duas drogas para não fazer dose tão alta de lactulona e talvez prevenir uma diarreia, ou melhor, uma distensão abdominal. Então, o estudo com PEG, a quantidade feita é grande e isso aumentava o risco do paciente broncoaspirar e eventualmente estique para intubação.
A lactulose, na prática, né, em bula, mais ou menos, você consegue chegar ali próximo de 150 ml dia. Isso já é uma dose bem significativa. A gente não chega quase nunca, né? O doente não tolera. Próximo de 100, por quê? Porque distende muito, fica aquele colo gigantesco. Então, quando já está próximo de 100 ml dia, a gente associa algum outro laxativo que, pelo efeito catártico, certamente vai auxiliar na encefalopatia. E quando isso não for suficiente, a gente pode lançar mão de clister de glicerina, né? E, como eu comentei há pouco, o próprio clister de lactulona, que tem que ser muito bem orientado, né? A enfermagem estranha, a farmácia estranha, mas é uma via possível. E depois de um primeiro episódio, que a gente começou lactulona, o que a gente ainda tem de primeira linha para associar? Então, esses pacientes internados graves, ou que a gente vai prosseguir com o tratamento, a segunda linha é a rifaximina. Na verdade, até não sei se a gente fala segunda linha, porque a primeira seria a associação, né, de lactulose mais a rifaximina, que é o antibiótico de escolha, mas a nossa realidade nem sempre nos permite, né? Não são todos os hospitais que têm padronizado e é caro, é oneroso ainda no nosso meio. É aquela realidade que a gente tem que... A gente sabe que é custo efetivo. A gente sabe que provavelmente esse paciente vai ter menos recorrência, menor tempo de internação. A gente trouxe até um estudo aqui que compara um braço que usou só lactulona e um braço que usou lactulona com rifaximina. É, obviamente, né, um Kaplan-Meier curtinho aqui, de 10 dias de internação, mas a gente observa que o grupo que usa as duas drogas combinadas tem um desfecho melhor. Então, a gente vê pela literatura, né, e acho que eu, pelo menos, ainda pouco pela prática, pela baixa disponibilidade, mas que a combinação dos dois seria o nosso padrão ouro da nossa primeira linha, né? Inclusive, a rifaximina entra também como profilaxia secundária, né? E a mensagem aqui é, então, chegou um paciente com encefalopatia, se tiver disponível lactulose, mais ou menos até 100 ml dia, se não chegar no nosso famoso alvo ali de 2 a 3 evacuações ao dia associar, ou não outro laxativo, PEG é o que tem mais estudo, podendo fazer clister, e se possível começar a rifaximina, que a gente tem apresentação no Brasil de 550 duas vezes ao dia. Esse seria o pontapé inicial, enquanto a gente corre em paralelo em tentar entender os fatores que predisporam. E se eu tiver numa realidade pública, que a gente vive isso nós dois, e eu não tenho rifaximina, qual é o seu plano B? Então, o plano B, assim, carece um pouco de evidência, mas é o metronidazol, que é um antibiótico que a gente tem disponível com facilidade, a gente consegue fazer por sonda, enfim. E é um antibiótico que na prática a gente vê que ajuda e por ser disponível a gente mantém. Com aquele fator limitante para evitar o uso prolongado, porque corre o risco, entre outras coisas, de uma polineuropatia que pode ser irreversível. Eu já tive um paciente que fez neuropatia perioral. Então, assim, não é comum, a gente não vê isso toda hora, mas acontece. Acontece. O que a gente combina no nosso serviço é, o paciente usa metronidazol oral pela sonda enquanto ele está hospitalizado. Mas na alta ninguém vai para casa com metronidazol. Aí a gente tenta, né, um Epamerse, por exemplo, Lola, que a gente também sabe que é droga de segunda linha, mas que na prática a gente vê boas respostas, né? É o que você falou, né? E o venoso parece que é um pouco melhor do que o via oral e o paciente está grave. Poxa, você está fazendo já por sono. Será que não tem nada venoso para fazer? Às vezes a gente não tem via oral, temporariamente, né? Tem a dificuldade da sonda, eu tô só tentando exemplificar. Mas é bom ter alguma coisa que possa entrar por via venosa e nos ajudar nessa terapêutica. Aí eu queria aproveitar, eu levantei aqui um estudo, é um ensaio clínico randomizado feito pelo grupo do EASL, que usa a albumina no tratamento da encefalopatia hepática. O que você acha disso? Faz, não faz? Tem evidência? Então, eu fui até estudar um pouco mais a albumina fora daquelas indicações precisas, que são a PBE, paciente com lesão renal aguda, mais grave, e paracentese volumosa, que é o que todo mundo já sabe. E aí, para infecções não PBE e para encefalopatia, parece, pelas meta-análises feitas, que não é uma evidência boa de serem feitas, né? Acho que falta informação, né? Falta informação. Como a gente pode olhar nesse estudo, não houve diferença entre os grupos na resolução da encefalopatia, avaliada pelo score de West Haven, pelo Chess, né? Pelo Glasgow, mas teve uma diferença de sobrevida no grupo albumina versus salina.
E aí eu trouxe uma meta-análise, que ainda tem muita heterogeneidade entre os estudos, mas a favor da albumina, mas pensando em mortalidade a longo prazo. Eu acho que hoje, em 2023, a gente não tem evidência para usar a albumina na encefalopatia como a gente faz para essas situações. Talvez até entre no que está ficando mais atrativo de ser feito, que é a albumina no paciente cirrótico grave com ascite, ambulatorialmente. Tiveram alguns estudos, até pelo mesmo grupo, reforçando a informação que isso melhora desfecho duro, mortalidade. Então talvez essa mortalidade tenha mudado porque o paciente já é grave de certa forma. Mas óbvio que carece estudo e talvez a albumina fora das indicações seja aquele paciente ambulatorial. Mas vai ser um desafio porque a gente mal tem albumina, né? Exatamente. No teu serviço eu acho que é mais disponível, que você falou. Eu tenho, com bastante facilidade. Mas é isso, é custo, né? Temos efeitos colaterais, congestão, hipernatremia, né? E tudo mais. E eu vou ter que puxar para o nosso último tópico, porque o nosso tempinho está acabando. Faltou alguma imagem no nosso casinho? Você queria ver esse abdômen de alguma forma? Por quê? O que você escolheria? Pois é, esse paciente não tinha uma ascite, assim, para a gente pulsionar, pensar em PBE, e não foi achado nenhum fator desencadeante. E é aquilo que você falou, está inapropriado um child A ter tanta encefalopatia. Então, acho que minimamente um ultrassom com Doppler para ver se tem trombose da porta, que pode piorar às vezes um eventual shunt que existe, um CHC que apareceu ali. Então, talvez começar com ultrassom com Doppler e, se ele não for suficiente, talvez fazer um estudo seccional do abdômen contrastado para te estudar a anatomia vascular, principalmente procurando shunts macroscópicos, né, do sistema porta para o sistema cavo. Eu acho que seria o que melhor justificaria o nosso paciente, né? Exatamente. Então, eu trouxe só um algoritmo para a gente finalizar, né? Em casos de encefalopatia recorrente ou persistente, como era o nosso paciente, a gente, obviamente, vai fazer o tratamento clínico, né? Com a lactulona, com a rifaximina. A gente vai corrigir fatores precipitantes. Não deu certo, a gente vai olhar para esse abdômen, vai procurar um shunt. Ele é um child A com 3 episódios de encefalopatia. E aí, o MELD é preditor, né, de desfecho. Então, o nosso paciente tinha um MELD baixo, um MELD menor do que 11, e ele não tinha complicações da hipertensão portal significativas, né? Não tinha uma variz de esôfago de grosso calibre, eu nem falei, mas não tinha. Não tinha uma ascite refratária, então esse é o paciente que a gente pode considerar para embolização de shunt, concorda? Concordo plenamente. Agora, se eu tivesse um paciente aqui com ascite refratária, com variz de esôfago de grande calibre, um paciente com disfunção sintética, esse paciente eu não vou levar para o shunt. Esse paciente a gente levaria para o transplante, né? Perfeito. E entre 12 e 14 é aquele momento que você vai ter que estudar caso a caso. É por isso que existe o guideline, mas a gente foge do guideline. Isso. Eu estava até conversando com um colega da radiointervenção. Às vezes a gente está naquele paciente que tem muita hipertensão porta, tem shunt, mas não tem tanta disfunção para ir tipo transplante, que não vai conseguir pontuar de alguma forma. E eventualmente você embolizar as varizes e botar um TIPS que vai ser uma comunicação, mesma coisa, sistema porta-cava, mas vai ser menor do que o shunt que a gente vai fechar no mesmo tempo. E isso a gente vê com algum bom resultado. É uma coisa que vale a pena que, poxa, você sabe disso, cefalopatia é uma das coisas que mais limita a vida da pessoa. Então, correr atrás disso e tratar da melhor forma é uma coisa que vale a pena. Com certeza. Então, acho que a mensagem que fica para casa, deixa eu voltar é que quando a gente tiver uma função muito preservada, com um quadro de encefalopatia recorrente, pensar em shunt. Perfeito. E para a gente ter um desfecho, né, satisfatório, selecionar bem esses pacientes. O paciente precisa ser bem selecionado para a gente não ter complicações do procedimento. Perfeito. Certo? Então é isso, a gente terminou. Um prazer enorme. Obrigado, Ju. Obrigada.